Então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai falar um pouquinho hoje da mãe, né, da questão nossa com a nossa mãe em relação ao sucesso, ao merecimento e os impactos mesmo em todas as relações, né? Me veio mãe e agora depois que veio, eu entendi por que veio, né? Entendi também, a gente vai entendendo o contexto. Então, quando a gente pensa em mãe, e a gente olhasse para a nossa vida, né? Então, primeiramente, eu convido vocês a fechar um pouquinho o olho e olhe para você. Sinta lá o cabelo, até se você quiser passar a mão no cabelo, quiser sentir o cabelo, quiser sentir o rosto, né, o olho. Passa assim de levinho, sabe? A pele sua, o pescoço. E vai deixando isso na mão, né? Vai sentindo isso. E se eu fosse falando para vocês, você vai sentindo e você vai se encolhendo, né? Como se fosse, você fosse passar a sua mão na sua mão mesmo. Pegar só na sua mão, você vai sentir um dedinho. Vai lá para sua criança, lá no útero da mãe. Como era essa mão, sabe? Então, fecha a sua mão e veja que em algum momento a sua mão foi no útero da mãe, ela não tinha nem dedo. Ela não tinha dedo. Lá atrás, nós éramos só um pontinho de luz dentro do pai e dentro da mãe. Esses dois pontinhos de luz veio e foi indo. Então, se a gente for pensar no nosso corpo, nas nossas emoções, isso a gente está falando de corpo físico, nas nossas emoções, no nosso mental. Por que nós estamos aqui? Nós só estamos aqui porque a nossa mãe falou sim. Então, vai passando a mão na sua mão, vai sentindo e vai dizendo mesmo para vocês: se eu estou aqui, é porque a minha mãe disse sim. Mesmo com dor, mesmo com medo. Quando você vai inspirando, soltando o ar no sim, como que vocês sentem? Esse corpo se formou dentro da barriga da mãe. Então a gente foi pegando da mãe tudo. Então, uma pergunta que eu faço para você, se você se visualiza dentro da barriga da mãe. Visualiza seu corpo expandindo. É ela que deu nutriente ou é nós, ou eu e você, que puxamos toda a energia da mãe? Então, nós puxamos tudo. Mas por que nós puxamos o medo dela? Por que nós somos fiel a ela? Porque a gente tem dentro da gente. Nosso espírito não estava acoplado, ele não consegue acoplar dentro do corpo da mãe. Então, ele fica um pouco fora, mas alguns corpos são acoplados no corpo da mãe. Então, sente realmente essa ligação com a mãe. E, ao mesmo tempo, se pergunte quanto você é fiel a essa mãe, repetindo o mesmo padrão. Aí vai trazendo, né, essa sua mão, vai esticando ela e vai vendo quem ela é hoje, né? Então, esse corpo seu, ele é você, cortou os cordões umbilicais, energético, mas ainda está ligado a essa mãe. Você está tomando a força dessa ancestralidade feminina ou está preso nas dores com a mãe? O que tem mais no seu corpo físico? Ou no seu corpo emocional? Ou no mental? O que você julga ainda dessa mãe? O que você sente dela ainda? A mãe está ligada à vida, ao fluxo, ao sucesso.
Então, se eu não tenho sucesso, se você não tem sucesso na vida, tem alguma coisa ali que você está emaranhado com ela, ou com o que ela viveu. Ah, eu tô aqui, minha vida tá pesada, eu levantar de manhã tá pesado, não sei o que que eu faço, tô cansada. E como tá ligada essa coisa com a mãe? Então você vai voltando, né, abrindo o olho, vindo aqui. O que você vai percebendo ainda que tá ligado com essa mãe? O que que é esse ponto aí? Então, tudo isso que vocês foram observando, né, é a sensação de não estar conectado com ela. Tem alguma coisa aí que dissolveu, que quebrou a conexão, né? Essas coisas que vocês vão observando, por que que a gente é fiel à nossa mãe? Que é o que Bert fala, né? É o amor que adoece. Então a gente está fiel a ela porque a gente ama muito ela. Então a gente fica fiel a esse amor que adoece. É como se a gente ficasse. Então o que a gente precisa ir dissolvendo? Tomando dela o que veio, a vida, mas, ao mesmo tempo, a gente vai tomando, é como se a gente fosse dissolvendo essa repetição de padrão ou devolvendo o que é dela, que não funciona mais aqui. Então, se a gente não para mesmo, reflete sobre esses padrões, a gente não consegue dissolver. Então, é meu agora, tá? Então, agora eu dissolvo. Ah, é só da minha mãe, eu devolvo para ela. Então, esse padrão que vocês viram, deixar tudo para depois, medo de fazer as coisas novas, deixa para o último momento, de estar conectado com ela, pergunta se não é dela. Então, vocês vão fazendo no meio da semana, em tempo. Não, é da minha mãe. Eu devolvo para você com amor e respeito. Eu usei desse padrão, eu usei desse padrão para mim. Eu usufruí, mas agora eu deixo com vocês com amor e respeito. Eu não preciso mais desse padrão. Que o que eu vou fazendo? Eu vou deixando no passado, eu vou deixando para cada um. E isso, gente, é contínuo. Então, a gente faz isso, né, no movimento de constelação. Eu deixo com os meus pais o que é deles, tá? Mas vai lembrar de coisas, vocês podem ir deixando. Visualiza o pai e a mãe na sua frente, que é ou vira de costa, né? Eu deixo aqui com você e eu sigo. Eu deixo aqui com vocês e eu sigo. Porque a mãe, principalmente, ela deu tudo pra gente. Então, se você tá lá, tô lá com a mãe, a Flamengo não está conectada a ela, passa a sua mão. Sentiu isso? Passa a mão no corpo. Eu estou conectada. Porque eu vim dela. Essa desconexão a gente desconectou em situações que a vida foi nos trazendo. Mas a pele aqui é da nossa mãe. É que a gente não vai lembrar. Por exemplo, se a gente fosse, né, com a nossa idade hoje, pegasse, eu não tenho irmã para sentir isso, mas assim, se você tiver irmã, a Lau que tem na mesma idade, passa a mão nela e vê se sua pele é parecida com a dela. Deve ser muito parecida. Porque você acha que, acredito que se a nossa mãe, a gente conseguisse ver a nossa mãe na nossa idade de hoje, a gente é muito pele, textura, a gente é muito igual a ela. É que a idade é muito diferente. Né? Então, a gente está muito conectada à nossa mãe. Então, se a gente não vai recebendo, não vai tomando essa vida ao preço que custou dela, então, que preço? Então, se vocês forem pensar na mãe de vocês, o que, que a mãe de vocês deixou de fazer? Se você é a primeira filha, se você é a última filha, se você é filho do meio, o que, que a sua mãe deixou de fazer? O que a gente precisa aprender para desconstruir? Olhar para a mãe com o olhar de hoje. O que, que a sua mãe deixou de fazer para ter você? O que a sua mãe deixou de fazer? Ela deixou de estudar? Ela casou? Ela ficou num casamento não bom, porque ela acreditava, tinha uma crença de que não podia se separar, que não dava conta?
Então a gente foi pegando tudo isso, a gente foi pegando, a gente vai fazendo e vai devolvendo. Então o que a gente vai honrar nossa mãe? Na alegria. Então a vida está aqui, o sucesso está aqui. Gente, se vocês olharem para vocês hoje, com o que vocês são, com a inteligência, com estudar, com aquilo que você conseguiu, eu e você, nós somos uma pessoa de sucesso. Só de estar aqui respirando, nós somos uma pessoa de sucesso. Se tivesse com defeito, com algum nascença, algumas coisas, e você se superou, a pessoa é de sucesso. Só de entregar, né? Você colocou aqui, deixa para o último momento, quase morro para entregar, mas eu entreguei a tempo, isso já é de sucesso. Eu tenho medo de fazer as coisas lá, mas se você conseguiu fazer qualquer coisinha, você já está fazendo diferente, já é sucesso. Então, o que a gente precisa aprender? A validar. Quem que é uma pessoa de sucesso? Ou a gente também coloca uma idealização, coloca essa pessoa de sucesso como um ser lá na frente. E não valida o dia a dia. Não valida. A gente foi 9 meses para formar a mão. Por que eu estou preocupada? E não formou ainda, que a gente sai da barriga da mãe, não tem unha direito. Vai formando fora depois. Aí, tá bom, eu me autocobro, eu quero que as coisas sejam perfeitas. Aí sempre essa pergunta. Eu sou autocobradora ou eu aprendi e trouxe uma crença da minha mãe e do meu pai que eles eram autocobradores? Ah, minha mãe que me cobrava. Eu vou trazer minha adulto e vamos olhar igual uma constelação. Eu preciso de um terapeuta para olhar a nossa constelação. Mas a gente, de vez em quando, precisa dar uma olhadinha. E quando a gente é muito fundo, a gente chama um terapeuta para olhar. Mas a gente pode olhar para, peraí, isso é meu ou da minha mãe? Deixa eu devolver para ela, então. Eu agradeço e devolvo. Eu agradeço e devolvo. E a gente ainda usa a mãe para não ter sucesso. Por quê? Porque eu sou igual a ela. A minha mãe não teve sucesso, eu também não vou ter sucesso. Então, eu estou usando ainda o negativo dela a meu favor. Por isso que quando as pessoas chegavam perto de Bert Helm, e se ele reclamasse do pai e da mãe, ele mandava sentar. Ele falou, você não tem o direito. Porque ela te deu tudo. Continuar a vida, ele falava muito isso, continuar a vida, qualquer outra pessoa externa continuou, ou você continua no orfanato, ou alguém pega você para cuidar. Se você está aqui, é porque alguém fez isso. Agora, dar a vida, ou trazer você, não é outra pessoa que te trouxe aqui. E se a gente quer mudar a mãe em algum motivo, ou que ela fosse diferente, a gente já perdeu tudo. O que a gente vai perder? A gente que perde na vida. Então, se a gente não entender o que está perdendo aqui, a gente não consegue mudar. A gente precisa entender o que está perdendo. Então, agora, tudo isso que você escreveu, fecha o olho e veja o que você está perdendo. De você continuar, ou no meio de fazer as coisas novas, ou no hábito de deixar tudo para depois, ou que a gente precisa ganhar hoje ainda, né? Que a gente precisa, que ela sempre falava que tínhamos que ganhar nosso próprio dinheiro, não deixar de trabalhar. O que você está perdendo em ser tão rígida? O que está perdendo em não estar conectada com a vida, que não está conectado com ela? O que está perdendo? O que veio aí para vocês? O que vocês estão perdendo? A nossa mãe, a gente leva a todo momento para todas as relações. Então, quem que a gente vai levar? Principalmente no relacionamento de casal. Ou, principalmente, nossa relação com o filho. Essa semana eu atendi uma cliente que ela falou que ela se viu falando com a filha dela de 20 anos, ela se viu
sendo a mãe dela. Então, o que, que aconteceu? Ela julgou tanto a mãe, uma das coisas, né? E a mãe veio para dentro. Então, a gente começa a agir a partir da mãe. E aí, eu falei, vamos desconstruir essa mãe interna para você agir a partir de você. Às vezes, você quer acolher a filha e a sua mãe era muito rígida. Então, a gente vai tendo atitude com quem a gente está emaranhado. E não só a atitude da gente, é a atitude da mãe. Por quê? Porque a gente é tudo a mãe. Então, a gente vai tendo vai trazendo, né, essa consciência da mãe. Então, o que, que acontece na mãe, né? O que, que eu vou convidar vocês para fazer um exercício? Vocês vão pegar aí no espaço que vocês têm, eu vou marcar aqui, mas eu não vou falar para vocês o que é, tá? Vocês vão pegar um objeto, deixa eu só fazer aqui. Depois eu falo o que é. Vocês vão pegar o que, que a gente vai trabalhar aqui? Diferentes papéis da mãe, em relação à mãe. Vocês vão pegar o objeto um. A única coisa que eu quero que vocês deixam é eles em. Vocês têm que saber quem é um, quem é o dois. Pega o objeto que vocês têm ali. Vocês vão pegar o objeto um. Objeto 2, objeto 3, objeto 4 e pega o objeto 5 também. Vão pegar 5 objetos. E o que, que vocês vão fazer com esse objeto? Se vocês tiverem aí uma caneta, se não tiver, não tem problema também não. Você vai pegar esse objeto, o objeto 1 na mão e vai segurar. Você vai pegar o objeto 1 na mão e vai segurar. E vai sentindo no seu corpo. Se você quiser, você escreve em você mesmo aí. Mas se você quiser até colocar aqui, quem está aqui no chat também pode colocar. E aí também depois não aparece, e aí a gente vê. O que veio na 1? Uma palavra. Como se eu sentir, pra vocês não esquecer depois, tá? O que, que veio no 2? Sente o objeto na mão, sente no corpo. O que veio no 3? O que veio no 4? Pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Não tem problema nenhum, não. Esses objetos estão representando alguns papéis que a gente vai tomando na vida em relação à nossa mãe. Papéis esses que estão no nosso inconsciente. Então, 5% de tudo que a gente vive é consciente, mas 95% é inconsciente. Então, no decorrer da nossa vida, às vezes a gente assume papéis com os outros, tanto com o pai, como mãe, com o filho, como marido, papéis que não é aquele determinado papel. Então, esses objetos estão representando esses papéis que a gente vai sentindo, né? Que é
que é depois que eu falar, né? A gente trabalha isso com o inconsciente, vocês vão ver que dá muito certo. Vocês vão entender o que vocês escreveram, é muito interessante. Aí vocês falam a hora que acaba, para mim, só fala que acabou, tá? Para mim. E vocês podem fazer sempre, tá, gente? O que vocês podem fazer? Isso é um exercício muito bom de a gente fazer. Aí vocês colocam, por exemplo, agora eu vou contar o que, né? Aí vocês colocam, por exemplo, papelzinho, 1, 2, 3, 4, 5, só que vocês colocam atrás, né? O que significa cada um. Você pode fazer sempre esse exercício. E significa cada um. É fácil daqui uns dias para ver se vocês melhoraram. E vocês vão pegando 5 objetos. E aí vocês colocam em cima dos papelzinhos virado para baixo. Esses papelzinhos vocês não sabem, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês não sabem o que cada um significa. Antes de vocês virarem o papelzinho, pega na mão. Deixa eu ver o que significa. Deixa eu ver o que significa esse papelzinho. Aí significou tal coisa, escreve. Aí vocês vira depois o papel, vai ter todo sentido. Vai trazendo uma consciência muito grande, né? Para aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente precisa resolver. Então, com a mãe, gente, é eterno. Pode trabalhar. É os trabalhos que quando eu faço é o que mais vai, assim, porque realmente é uma coisa que a gente vai trabalhar. Se Bert, ele demorou 30 anos depois da constelação para tomar a mãe, então a gente tem que trabalhar. Se a gente não está no sucesso ainda, se não estamos ali, é porque tem algo ali que a gente precisa validar ainda dentro da gente. Então, o primeiro, olha agora aquilo que você sentiu, olha o objeto que vocês escolheram, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar um por um, depois a gente vai abrir o microfone, preciso mostrar para o meu objeto, porque eu sou curiosa, adoro, para ver o que vocês pediram, porque pegaram, porque até o objeto dá certo. Quem depois fazer essa dinâmica quiser mandar também, pode mandar para mim no WhatsApp que eu vou adorar. Então, o primeiro é esse papel, esse objeto que vocês pegaram, está relacionado todas as vezes que você foi mãe da mãe. Olha que interessante aqui, deu clareza, deu alegria. O que acontece, né? A gente não quer ser filha da mãe. Por que não quer ser filha da mãe? Porque a mãe manda na gente. A nossa criança, a mãe da. Então, olha isso. A mãe manda na gente. O que acontece muitas vezes? Eu não quero ser filha, eu quero ser mãe. E às vezes muitas mães se colocam também, ou começam a falar mal da mãe dela. Então, vocês tiveram mãe que falou mal? Se vocês têm mãe, ou escutou, porque minha mãe fazia isso para mim, porque minha mãe batia, porque minha mãe fazia isso, porque minha mãe fazia aquilo, porque minha mãe era isso. O que acontece? A gente começa a querer ser mãe dela. Então, esse objeto que vocês escolheram é quando vocês se colocam no papel de mãe dela. O que você precisa depois? A gente vai fazer a dinâmica, devolver para nossa mãe, mas depois a gente faz o papel. Pode ser. Essas consciências que vão ter tendo. Em algum momento, vocês tiveram esse gatilho. E começou a ser mãe dela. Então, quando a mãe fica idosa e doente, é muito comum essa troca de papel. Daí as pessoas falam para mim assim: agora minha mãe é criança. Ela se comporta igual criança. Não, se comportar igual criança não quer dizer que você precisa ser mãe dela. Tá? Isso, gente, quando a gente não cuida com a mãe, a gente começa a levar isso para a vida, a gente começa a querer ser mãe de todo mundo. Já ouviram isso? Aquela pessoa parece mãezona. A gente começa a ficar nesse arquétipo. Tá?
O segundo é, às vezes, que você se comportou como marido da mãe. Estava ali, ou ela colocou você, ou ela também reclamou do marido, ou aí você começou a falar assim, eu vou ser igual o marido para ela, eu vou resolver coisa de dinheiro para ela. O que o marido faz? O que o homem faz? Ele resolve coisas de dinheiro, ele resolve coisas da rua. O que o marido, qual que é o papel do marido para sua mãe? Não é para você não, tá, gente? Se esse papel do marido é isso, você começa a entrar no lugar de marido dela. Aí é o que você sente aqui, ó. Então, quando você sente uma coisinha levinha também, é porque tem uma ligação lá com o marido da mãe. Aí, quando vai para um relacionamento amoroso, gente, a gente não vai. Eu conheço muita gente, por exemplo, quando cuida da mãe como filha, ou cuida dos irmãos como filho, quando vai na vida não quer ter filho mais e não está disponível para os filhos. Por quê? Porque já fez esse papel. A gente não fica disponível. Eu vejo isso em várias constelações. Quando o pai e a mãe não estão disponível, ele está olhando para outro lugar. Muitas vezes está olhando para a mãe, cuidando da mãe. E aí, cansou? O terceiro me veio assim nesse campo. Às vezes não tem. Pode ser tanto irmã como irmão da mãe. Ou a mãe tinha muita ligação com as irmãs, ou o irmão ou a irmã, ou perdeu uma irmã. E aí a gente entra nesse lugar, sendo mais amiga da mãe. A gente faz isso com o pai também, tá, gente? Uma hora eu vou fazer esse exercício com o pai. E a gente começa a ser amiga da mãe. Contar todas as coisas para a mãe, ou que ela conta tudo para você. Isso é muito pesado. Principalmente quando a mãe conta segredos. Não se deve contar, porque daí a gente não consegue mais ficar no papel de filha. O quarto lugar é o lugar de vocês. Como é que vocês se sentirem como filha da mãe? Interessante aqui, deu pesado. Então, olha o objeto que vocês escolheram e vê se tem sentido isso. Como é ser filha da mãe? O que está aí? Por que está aí? Qual ligação que está com os outros objetos? E o quinto objeto, eu pedi para vocês escolherem o sucesso na vida. Que sucesso é esse? O que esse objeto significa? O que vocês precisam trabalhar no seu interno para ter sucesso na vida? Olha, foi muito engraçado que eu tinha um negocinho aqui de eu virei e fui pegando os bichinhos, olha pra você ver. Eu peguei cachorrinho, né, simbolizando o cachorrinho, lealdade, tô leal a ser mãe da minha mãe, então eu tô bem leal ali. Ser marido da mãe, olha o que eu peguei. Eu fui pegando, peguei de olho fechado, a carinha, disse um carinho de alegria, não gostei. Irmã da mãe, ponto de interrogação. Então tem alguma coisa que eu preciso trabalhar, porque eu tinha uma tia que eu colocava no lugar da minha mãe. Desconstruí isso, mas acho que eu preciso trabalhar ainda. Eu queria minha tia, ela falava que eu era filha dela, e eu achava isso maravilhoso. Ai, a Clanice é minha filha, eu, né? Lógico que novinha, criança, adora, deve ter outra mãe. Isso foi um peso, que só eu sei o peso disso tudo. É muito louco, né? A gente adora quando é criança, não sabe o preço que vai pagar. Ser filha da minha mãe vai me trazer dinheiro, adorei. Peguei um negócio de dinheiro, adorei. E sucesso na vida, peguei um bebezinho. Vou ainda entender por que eu peguei esse bebezinho. Aqui, ó. Sucesso da vida tem a ver com criança aqui, ou com a minha criança, com a criança da mãe, ou com a filha que eu perdi, tem algum significado aqui. Então, agora, e vocês, né? Observa isso. Então, o que veio de objeto? O que vocês perceberam? Vocês estão aqui? E quem vai ver depois também pode me mandar. Então, quando a gente vai sentindo, né, essa questão de ser mãe da mãe, dependendo do que você vai pegando de exercício, o que a gente vai fazendo agora? Vai devolvendo. Então, vocês podem pegar um outro objeto, pega um outro objeto que simboliza a mãe de vocês mesmo, tá? Agora vocês vão saber. Um objeto aí que simboliza a mãe. Põe ela atrás desses 5 objetos.
E vocês vão pensando, pega o primeiro objeto na mão, sente aquilo que você sentiu, vocês vão devolvendo. Eu devolvo para você, mãe, esse lugar. Ou eu devolvo para a mãe da mãe. Se você quiser colocar esse primeiro objeto atrás, sabe? Atrás desse objeto da mãe, eu devolvo para você com amor e respeito. Eu entrego para você, eu entrego vó, né? A mãe da mãe, se você souber o nome dela, eu peço ao superior da minha avó, que é mãe da minha mãe, eu devolvo esse lugar, eu vou tomando, que é só lugar de vó. Então, o que a gente vai curando? A gente vai tomando lugar de neta, porque às vezes fez falta para gente esse lugar, principalmente quando você não conheceu os avós, ou quando as avós também não estavam disponíveis. E ter vó é ter memória, é gostoso, né? Então, é muito fácil, gente. São papéis muito fáceis de pegar. É muito. Assim, agora que eu sou vó, se eu não tomar cuidado, é muito fácil de ir lá e cuidar, porque a gente vai querendo ajudar. Você vê uma filha, para mim ver ela com dor no seio, dor para dar mamar, foi difícil. Ô, mãe, mas eu tô com dor, eu vou dar banho. Não, você vai dar banho, você vai levantar. Eu tô aqui perto de você, tô ajudando você, mas quem deu o primeiro banho foi o casal, foi eles. Mas ela tá na cama. Eu quero ajudar a filha. Gente, a gente desconecta. A avó desconecta a criança da mãe. Só que ela é uma boa ação. Eu quero ajudar, mas a gente está infringindo leis, a gente está passando por cima por querer ajudar. A gente precisa sair desse lugar, né? Ir para o lugar mesmo de vó. E foi incrível, porque lógico que eu quero dar banho no meu neto, gostoso dar banho no primeiro dia, mas eu não quero dar o primeiro banho. Ela ofereceu, lógico que ela oferece. Mas ela ficou tão feliz quando eu falei, não, só de estar aqui, perto de você, perto, já é para mim uma alegria, já estou agradecendo. Mas é lógico, qualquer coisa, se eu tiver, estou ali, precisou, pegou, né? Várias vezes já deu banho, peguei, né? É isso, né? Mas só fiz isso também porque eu conheço constelação, senão eu não faria. O segundo objeto, que é o marido da mãe, põe do lado dela direito. Então, devolve esse papel, né? Para vocês tomarem o que de vocês? O pai de vocês. Então, eu devolvo esse papel para o marido da mãe, eu devolvo o pai para vocês esse papel. Ah, mas eles se separaram. Mas em algum momento eles foram unidos. Nem que eles só namoraram. Né? Em algum momento ele foi o homem da mãe. Então eu devolvo esse lugar. Irmã da mãe, pode pôr atrás também, né? Do lado da avó ali. Eu devolvo esse lugar de irmã, de irmão. Mesmo que vocês não sentiram nada, ou não tem nada, devolve. Põe atrás da mãe. Eu devolvo. É seu, eu não sou sua amiga, eu não sou sua irmã, eu sou sua filha. A gente vai trazendo esse, então a gente vai. Cada lugar que a gente devolve, observa no seu corpo aonde ele relaxa. Ah, e você rotou. Você abriu a boca de sono. Relaxou? Abriu a boca, a cabeça. Rotou ou saiu alguma coisa, é um negócio que estava ali enroscado dentro de você. Às vezes, uma dinâmica dessas vão ter uma dor de barriga. Então, esse também sai. Aí eu vou ter uma dor de barriga, gente. Tá limpando. Deu uma dor de barriga, deu vontade, deu ânsia, deu fome. Quer dizer que tava um vazio, né? Então, a fome também é para preencher algo. A dor de barriga também é para limpar algo. É uma dinâmica que dá. O que é filha da mãe, você vai colocar na frente de você. Por quê? Porque nós temos que tomar o lugar da gente. Onde que é o nosso lugar? Na frente da mãe. Olhando para a vida. E o sucesso, que é a cara da mãe, né? Você põe do ladinho seu. Ou do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E vocês podem ir com o dedo, né? Lá em cima do seu papel e veja como é, fecha o olho um pouquinho, como é que você se sente no seu lugar? Como é estar no seu lugar? Como é devolver esse papel para a mãe da mãe, o papel do marido da mãe, das irmãs?
Que consciência que vem para vocês nesse movimento? Vem uma consciência, vem uma frase de cura. Se vem uma frase, vocês podem falar, né? Me veio, eu fiquei com vontade de pegar meu sucesso, pôr na minha frente e dizer para o meu bebezinho, né? Eu cuido de você, é eu que vou alimentar meu sucesso, é eu que vou me validar todo dia, é eu que vou me valorizar. Não sente isso? Como é isso para vocês? O que você pegou, tanto você pode deixar aí meia hora, ou deixar até no final, ou deixar, ou pode tirar, acabou aqui, você já pode tirar esses objetos, né? Porque a gente pegou o objeto da cozinha, né? Então pode ir lá, pode lavar. E se vocês conseguirem deixar nessa posição para olhar amanhã, pode deixar também, não tem problema nenhum. Se você se tirar, pode tirar também. O que a gente vai fazer? Agradece, né, registra no corpo de vocês tudo que vocês sentiram. Se vê uma frase, né, como veio frases aqui, ó, eu sou suficiente, eu sou. Use essas frases esses dias como mantra, né, porque também vai fortalecendo a gente, volta, porque a gente tem uma tendência de voltar, tá? Ou voltar, ou vai abrir uma outra frechinha de situação para resolver. Mas a gente olha, tá? Agora, eu vou fazer uma leve meditação para a gente fechar, tá? Deixa eu pôr uma música. Então, vai fechando os olhos, vai sentindo. Não estou ouvindo nada, Cléo. Nem você, nem som. Vou acabar da bateria daqui. A música eu tirei mesmo, não vai aparecer vocês na tela, sabe? Então eu vou deixar sem a música, tá? Então vocês vão visualizar a mãe de vocês na frente e vai dizer para a mãe: querida mãe, eu vejo você como a grande. Eu sou pequena. Querida mãe, eu vejo você como a grande. Eu sou pequena.
Deixo com você o que é seu e tomo de você a vida do jeito que veio. Deixo você o que é seu e tomo a vida do jeito que veio. Se for difícil, é dizer assim, estou disposta a tomar a vida do jeito que veio. Agora eu sigo como filha e me abro para o amor e para o sucesso. Agora eu sigo como filha e me abro para o amor e para o sucesso. Vai sentindo lá nos seus pés, tocando o chão, você sustentando a sua vida a partir de agora. Vai sentindo um fluxo que vem lá de trás das suas costas. Mas não é um fluxo de peso, é só o fluxo da vida, que é tudo. E a cada respiração você vai recebendo esse fluxo que é um fluxo que te empurra para a vida, não é um fluxo que te prende à vida, igual você estava falando, que é pesado, que te prende. É um fluxo que vai levar você para a vida. E conforme a gente vai caminhando, que a gente só vai tomando o nosso lugar na vida, caminhando, a gente vai ocupando o nosso lugar. Então, vocês vão visualizando, ocupando o lugar de vocês na vida, no trabalho. É vocês que levantam e vão trabalhar naquele lá. A mãe de vocês, as avós de vocês, se elas estão vivas ainda, elas têm a missão dela. Se já faleceu, elas já cumpriram a missão dela. Quem tem que cumprir agora da gente é a gente. A gente que está viva, eu, você que estamos vivos aqui e temos algo a fazer. E você vai respirando, tomando, toma seu mantra, vai sentindo seu corpo mais leve, o seu lugar, o nosso lugar. Permita receber. Inspira no peito, leve, profundo e suave no centro do peito. Abre seus olhos, olha para frente. O que tem aí na sua frente da vida é sua. A vida está inteirinha para ser vivida. É você que está vivendo. Então, um exercício muito bom da gente fazer. A gente fala nosso nome. A gente fala o dia que é hoje. Se a gente não lembrar na hora, a gente fala o mês. A gente vive aqui, a gente está aqui agora, a gente está respirando. Esse exercício de acordar de manhã, meu nome é X, é eu que vou para a vida. Eu vivo hoje, no dia que dia? Hoje é dia 9/2/2026. Eu e você vivimos aqui hoje. Amanhã a gente vai viver outro dia. Nem sabemos se nós vamos estar aqui amanhã. Então, o convite para vocês é viver o hoje. É o que vocês precisam viver. É ir para ação. O que a mãe de vocês viveram, o que a avó viveu, eles viveram no tempo deles. Ou eles vivem ainda do jeito deles, no tempo deles. Aí respirando e voltando.